Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fique conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. Olá, graça e paz. Nosso tema de hoje, os justos são piedosos no jejum. E o nosso texto está no profeta Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 11. Acompanhe. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me, por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo, por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuam assim como hoje. O clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e se socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Amém. Pastor, temos aí, portanto, o profeta Isaías, né? E nesse tempo nós estamos numa tríade, falamos sobre que os justos são piedosos, falamos sobre a oração, a palavra, e agora estamos fechando sobre o jejum. Enfatizando principalmente que o jejum, pastor, sempre acompanhou o povo de Deus. Deus mesmo estabeleceu isso, né? É necessário que nós tenhamos um tempo para fortalecer o espírito, enfraquecer as vontades da carne que militam contra a ação do Espírito Santo, né? E aí nós vemos que esse dia foi estabelecido, um tempo estabelecido, sempre Deus chamou o seu povo ao jejum. Portanto, nós temos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento o apóstolo Paulo fala sobre o dia do jejum, né? Portanto, se você é de Deus, você deve ter a prática do jejum, né? Com a graça de Deus. Pastor, uma pergunta que nós podemos deixar já nesse início dessa reflexão: você tem clareza sobre o jejum? Né?
Você jejua com a disposição do coração correta? Para que jejuamos, né? Acho que seria bom nós perguntarmos essa questão. Então, o profeta Isaías, ele faz, na verdade, uma denúncia, né? Uma realidade, ele vai denunciar. Vamos supor aqui que você veja algo que está incorreto e que é necessário fazer uma denúncia numa tentativa de que haja mudança do errado para o correto. Então, pense, é isso que o profeta Isaías está fazendo aqui a respeito do jejum, né? Então, o profeta Isaías vai denunciar um formalismo religioso, pastor, isso é importante nós percebermos, né? Que o povo conservava os rituais, a tradição, e que ninguém poderia mudar, né? Era algo que é assim estabelecido e tal, ninguém muda, todo mundo cumpre os rituais e tal, né? O povo fazia os rituais do jejum, mas não vivia de acordo com a eficácia da piedade, né? No Novo Testamento nós vamos ver uma palavra dessa dizendo tem aparência de piedade, mas nega-lhe a eficácia. Então é uma questão, né, dentro dessas questões. E aí, pastor, nós temos então, para saber o correto, nós temos que então entender o que está errado. O que está errado, né? Qual é o jejum que está errado? Então essa denúncia aí do profeta Isaías, ela é muito forte, pastora, muito, assim, dura até para o povo de Deus, porque estavam agindo de uma forma errada, e Deus então usa o profeta para falar ao povo, né, o povo de Deus, qual era a forma correta que Deus queria, né? Sim. Então, o jejum errado aqui, que está sendo denunciado pelo profeta, a gente percebe aqui que eles tinham algo no seu coração, né, um desejo no seu coração que não era aquilo que Deus estabeleceu, que Deus gostaria que eles fizessem, né? Então a nossa espiritualidade pode ser perdida, olha só. Essa coisa é muito importante, essa frase, pastor, eu achei muito importante quando na pregação, o pessoal diz que a nossa espiritualidade pode ser perdida com meros rituais sem a eficácia de transformação de vida. Sim. Ou seja, sem comprometimento do nosso caráter, sem abrir verdadeiramente os nossos corações, sem ter clareza de quem realmente estou sendo diante de Deus, certo? E também diante dos homens, porque a nossa vida, ela tem a nossa vida pública, sim, certo? Então nós temos a nossa vida diante de Deus, mas também temos a nossa vida diante dos homens. Então a gente não pode ter uma vida diante de Deus e outra vida diante dos homens. A gente não pode ter um caráter duvidoso ou um caráter duplo, digamos assim, pastor, de forma alguma. Ser alguém no público e ser outra pessoa no escondido. Exatamente, não pode. Então é exatamente isso que o profeta Isaías está denunciando, que está errado esse jejum. Eu faço um jejum para os meus próprios interesses, mas o meu caráter, a minha atitude com o próximo, com as pessoas é outro. Eu até busco a Deus, ele está dizendo isso. Eu até oro, eu até busco a justiça de Deus. Eu até busco, mas as minhas atitudes são totalmente, não são boas, não são vistas por Deus como boas, de forma alguma. A atitude nega que somos do Senhor. Exatamente. Não há uma transformação de vida, um compromisso do nosso caráter, realmente não há. Então, Deus está usando o profeta para denunciar, né? Então, a delícia da nossa vida com Deus pode se perder num mecanismo frio de uma religiosidade apenas programada. Um café com Deus, né? A minha devocional diária, a gente pega, lê um devocional e aí aqui lá, hoje já fiz a minha devocional. Sim. Só que no primeiro momento, talvez a pessoa até pegar o carro para dirigir, pastor, sair na rua, ela já perdeu tudo aquilo, porque ela fez como um mero mecanismo. Sim. Ela leu aquilo lá, mas ela não vive isso no seu dia a dia, né? Então o povo deixava de comer, afligia a sua alma, inclinava a cabeça, deitava em pano de saco com cinzas, pastor, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a sua vida era centrada em si mesmo, nos seus próprios interesses, ao invés de buscar a vontade de Deus. Então, é isso que o profeta está denunciando como um jejum que não está correto. Pastor, inclusive, até eu chamei a atenção da igreja nessa pregação. Nós temos muitas pessoas que estão na internet orando no lugar das pessoas. A pessoa manda a oração da manhã, oração do meio-dia, oração de 6 horas, oração da noite antes de dormir, e a pessoa vai ali e ela não busca
ela não usufrui na delícia da vida dela, da sinceridade, do cultivar a sua própria oração com Deus. O cara começou a orar, para ela está orando, ele terminou, ela termina. Vira uma questão assim, a pessoa furta da outra pessoa que ela se aprofunde no relacionamento com Deus. E isso causa um problema muito sério com as pessoas, com a igreja, né, pastora? Porque não há um crescimento espiritual, não há um avanço espiritual, uma maturidade na vida da pessoa de forma alguma. Então, olha só, o que o profeta está denunciando, o profeta dizer, eles jejuam, né, alguns não se falavam, estavam brigando, olha o que ele está denunciando, né? E jejuando. E jejuando, afligindo o corpo, né? Talvez a gente está assim, vivendo o nosso jejum dessa forma, jejuando, mas a nossa vida dentro de casa é uma bagunça, é um problema, é briga em cima de briga, situações acontecendo, mas o coração aqui dessa pessoa está duro, né? Falta o perdão, não perdoou o seu irmão. Então Deus disse ao profeta, diga ao meu povo que esse não é o jejum que eu escolhi, que você só jejua, né? O povo só jejuava ali porque havia um interesse no seu coração, né? Às vezes a gente jejua, pastora, porque o pastor determinou um tempo de jejum, certo? Porque os pastores estabeleceram um período ali de jejum, que fique sem comer, num desespero, né? Assim, até para buscar alguma bênção de Deus, né? Então, assim, é complicado. Aí a pessoa quer que chegue logo o horário que termine, fica olhando, contando as horas para poder chegar a hora de encerrar o jejum e poder comer, porque o que ela quer mesmo, seu coração, seu desejo é comer. É comer. Exatamente. Então, um dos sinais de ser criança na fé é querer só o que eu gosto. As pessoas querem isso, buscando só o que eles gostavam, né? E desprezar aquilo que traz, na verdade, um crescimento espiritual na vida com Cristo, né, pastora? E aí, então, pastora, agora já vimos o que é errado, né? Diante de Deus, que Deus está denunciando. Agora nós vamos ver o que Deus quer, o jejum correto, né? O verdadeiro. O verdadeiro. Antes de entrar no verdadeiro, eu ainda quero dizer, pastor, existe também o jejum de crianças, né? Tem gente que já está velho na caminhada e jejua como criança. Vou tirar o chocolatinho, né? O refrigerante. Vou tirar o refrigerante e tal. Nós temos que amadurecer, amados. Né? Nós precisamos ser despertados. Então, vimos sobre a questão do que Deus reprovou, vamos ver o que ele aprova, né? Amém. Então, o jejum verdadeiro, ele resulta em uma vida certa com Deus. Ele é dessa maneira, não tá jejuando aqui, mas está tudo errado aqui. Ele resulta, né, numa vida certa com Deus e também com o nosso próximo, ou seja, vida certa com Deus, vida certa com meu esposo, vida certa com a minha esposa, vida certa com o meu filho, vida certa com a minha filha, vida certa com o meu pai, com a minha mãe, vida certa com meus irmãos, né? Então, vida certa com a autoridade sobre mim, vida certa com quem é subordinado a mim. Trabalho, na faculdade, na escola, em todo momento. Em tudo, né? Com quem governa, com quem é autoridade, vida certa. Então, o verdadeiro jejum vai resultar nesse alinhamento da nossa vida. Isso eu acho muito forte, muito lindo, né? Poderoso isso. Então é necessário, amados e amadas, o jejum verdadeiro, ele exige um quebrantamento diante de Deus. Exige o amor do serviço ao reino. Não é uma questão mecânica, pastor. Eu tenho que ir hoje para essa igreja, porque eu estou na escala, infelizmente, né, e tal, né? Mas o amor no serviço do reino, né? O amor às pessoas que nos cercam, né? Até aquelas que são mais difíceis na caminhada, porque esse amor vem de dentro, resulta de um alinhamento com Deus, né? Olha, as ataduras da impiedade, pastor, e da servidão se quebram no jejum verdadeiro, né? Então, assim, é necessário... Tem pessoas presas, pastor. Elas não conseguem orar, não conseguem jejuar. Tem umas até que dizem assim, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Então, ela está totalmente fora dessas questões, né? E aí, então, isso tem que ser quebrado. Liberte-se em nome do Senhor. Avance na sua vida para a glória de Deus. Então, o jejum que agrada a Deus é deixar livre qualquer pessoa que esteja oprimida por minha causa, né? É deixar livre qualquer pessoa que carrega uma culpa por minha causa, sabe? É olhar para o seu irmão, para a sua irmã e dizer a ele, você não me deve nada,
né? É assim, pastor, a nossa vida vai alinhando, né, com a graça de Deus. Então, o jejum verdadeiro, ele é fome de Deus. Aleluia. Veja bem que quem aqui já passou muita fome, né? Que fome de Deus, né? Algo muito lindo. É saudade do céu, né? Meu Deus. É necessidade do que é eterno. Veja bem, pastor, é desprender dessas questões passageiras que vão ficar por esse mundo mesmo, né? Mas a necessidade do que é eterno é ter pressa pela plenitude de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Né? Quem jejua corretamente está declarando que tem mais prazer pelo pão do céu do que os manjares desse mundo. Né? Ela está declarando isso, né? É abrir mão do bom. Nós não estamos dizendo que é ruim as comidas são gostosas, né, e tudo. É abrir mão do bom pelo melhor com Deus e de Deus, né? Isso é tão maravilhoso, né? E aí é abrir mão do alimento da terra para alimentar-se do pão celestial. Então é dizer que Deus é melhor para o meu coração do que tudo que Ele possa me dar nesse mundo. Então, tudo que você quer, Bruno, tudo que eu quero é o Senhor. Então é tão maravilhoso isso, né? Do que tudo. Então o jejum verdadeiro nos dá plena confiança, pastor. Não é que o jejum vai me dar um poder, mas ele me dá uma sensibilidade de perceber Deus, de perceber a direção de Deus. Então isso me dá uma plena confiança. Veja bem, quando encaramos os ataques do diabo contra nós temos confiança, nós sabemos que estamos num alinhamento com Deus. Então, se ele vem contra mim e você, vai ter que passar por Jesus, se nós estamos alinhados com ele, né? Deus, né? Então, nós podemos contar com o poder de Deus sobre as nossas vidas, né? Não temos o que temer diante de Deus e dos homens quando a nossa vida é sinceramente do Senhor. Glória. Amém, pastor? E aí é necessário nós entendermos, eu sou sinceramente de Cristo, né? Isso é forte, pastor. Então nós vamos concluindo dizendo que a vida do justo vai refletir o quê, pastor? Uma transformação continuamente e verdadeira. Aleluia. Glória sempre, Deus, né? Então o jejum transforma. O jejum nos transforma. Veja bem, não é apenas um ato de não vou comer nem beber nesse dia e ficar só sem comer, sem beber, mas é um estilo de vida celestial. Alguém olha para você e diz, esse cara é do céu, meu irmão. Essa mulher é do céu. Meu Deus, não tem como, né, a gente não identificar essa questão. Os justos cultivam a vida de piedade, cuida dela, né? Como quem cuida de uma planta que está viçosa e está bonita. Portanto, pastor, ter comunhão com Deus inclui o jejum que dobra os nossos corações, tornando os nossos corações sensíveis ao Senhor, sensíveis ao Espírito, nos dando percepção da malignidade do pecado que nos separa de Deus, nos dando percepção da pureza, da santidade divina. Olha, nós temos essa percepção, eu realmente sou de Deus, eu sinceramente o amo, eu posso apalpar a sua presença comigo, meu Deus, isso é muito forte, pastor. Então, nessas circunstâncias, cai por terra todas as desculpas que nós temos para não buscar a vontade de Deus, né? Para não buscar a Deus, não nos voltarmos para Deus verdadeiramente. Então, que Deus possa estilhaçar qualquer defesa da carne que resiste à ação do Espírito. Amém. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, pastor, estando nesse corpo semelhante ao nosso, ele jejuou 40 dias. Eu não sei se você está desprezando, eu não preciso jejuar, se até Jesus jejuou. Ele nos ensinou o trilho do caminho, né? Então, quando ele foi enfrentar o diabo, Satanás, a antiga serpente, não sei como você chama, o fedorento, né, o filho do alheio, tem gente que fala tanta coisa, mas na hora de enfrentar, né, ele com o jejum, ele anulou totalmente a carne. Porque veja bem o que eu vou dizer a você, nós enfrentamos lutas profundamente espirituais. Se você tiver carnal nisso tudo, você não pode vencer. As coisas espirituais se discernem espiritualmente.
Portanto, é necessário nós partirmos para o âmbito do Espírito, pastor. E o jejum é que vai nos ajudar nessa questão, né? Então, Jesus anula a carne, se fortaleceu no Espírito. Durante o jejum, ele permaneceu em oração, conectado com o Pai Celestial e usou sempre a palavra de Deus durante, então, esse confronto. E nós vimos ali a linda vitória, né? Ele ensinou a você e a mim como deve ser a nossa conduta, né, para poder vencermos, então, na autoridade do nome do Senhor. Pastor, eu quero, então, aqui entender que você copiou essa questão e que há uma decisão no seu coração de trilhar por esse caminho, por essa tríade de oração, palavra, jejum, se fortalecer no Espírito, estilhaçar as defesas da carne que ficam com tantas desculpas de não buscar a Deus, né? Então, o profeta Isaías disse: sendo assim, ele declarou o que Deus mandou, poderosas promessas para quem não nega a eficácia da piedade. Eu quero terminar, pastor, concluindo, declarando sobre você essas poderosas bênçãos. Se você alinhou seu coração, entendeu e disse: é por esse trilho que eu irei, então essas bênçãos virão sobre a tua vida e a tua descendência. Assim disse o Senhor. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então você clamará, e o Senhor te responderá. Você gritará por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança dos patriarcas, porque a boca do Senhor o disse. Amém e graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.